Fala galera, beleza com vocês? Aqui é o William Brito que tá falando com vocês, como sempre, mas hoje, quando você vê essas três telinhas, você pode saber. Já Tem, vem. tem convidado especial hoje, né, Marquezine? Olha ele aí já. Pesado, hein? Pesado! Esse aí é um dos convidados pesados que a gente sempre fala em alguns dos nossos vídeos. E hoje trouxemos ele aí para falar de um tema muito bacana, galerinha. Ele tava fazendo uma leitura aí e falou assim, cara, vamos falar sobre isso, que eu acho que a galera vai gostar e vai ser muito relevante, vamos trazer um conteúdo diferenciado aí pra galera. Mas, vamos lá, vamos apresentar então, o nosso convidado é Douglas Vasconcelos, é isso mesmo, é o nome do camarada, vocês estão vendo ele aí. E, Douglas, a palavra é toda sua, a galera já conhece Marquezine, fala pra galera aí, qual é o tema desse bate-papo aí, Douglas? Beleza, galera. Vocês são meio malucos, hein? Me chamar para participar daqui, cara, é porque eu sou maluco mesmo, cara. De qualquer forma, agradeço aí ter me chamado. Boa. A gente sabe que você tem um conteúdo diferenciado. Não Que tô isso, pegada, cara? mas tem. Só tem papo, cara, só tem papo. Pois é, cara, esse assunto aí, cara, esse livro, chamado O Poder da Agora, me chamou a atenção, porque eu me identifiquei um pouco com o tema, tá? Uhum. E eu achei que seria algo talvez relevante para a galera pesquisar um pouquinho, tal, né, para ver se tira alguma coisa desse tema, né, consegue tirar algum proveito para sua vida pessoal, tá? Nossa. Então, assim, às vezes para alguns pode não parecer um assunto relevante, para outros pode ter mais peso, né, mas assim, de qualquer forma, vale a leitura, tá? Ou pelo menos Nossa. escutar lá o audiobook, né, que nem eu fiz. Boa. Boa. Então, basicamente, o tema será o poder do agora, baseado no livro, Poder do ok? agora. Cara, relevante, hein, Marquezine? Tema Pesado. impactante, o poder do agora. Mas vamos lá, Douglas. Quem é esse escritor aí? Fala pra Ah, gente. esse escritor aí, cara, é um alemão, se eu não me engano, ele tem em torno de 75 anos. O nome dele esse não é o nome dele, tá? É um pseudônimo. Uhum. O nome dele é Eckhart Tolle e ele é um professor, tá, da Faculdade de Londres e de Cambridge. Massa. E é um Top. alemão e ele, nos últimos tempos, ele meio que virou um guru, assim, de determinadas pessoas, determinadas celebridades, pelos livros dele, né? Enfim, quando a gente fala assim que o cara virou um guru, para algumas pessoas cria um distanciamento, né? E é a primeira coisa que eu tive quando eu vi esse termo, né? Mas, assim, largando os preconceitos de lado e tentando dar uma chance para a leitura, né? E pensar de uma forma mais aberta, né? Eu resolvi dar uma lida, tal, gostei do tema, assim, gostei da indicação. Eu vi a Uhum. indicação, por que me pareça, num comentário de um podcast, cara. Tava Sério, lendo cara? podcast e tava lá, eu gosto de ler comentário, né, cara? Quando o cara Ah, fez alguma boa. coisa, ele lê comentário. E eu li esse comentário, o cara falou assim, cara, o poder do agora, tal. Eu falei, vou pesquisar esse livro, pesquisei o livro, pô. Aí eu vi uma introdução sobre o tema, e até que Uhum. eu gostei, me identifiquei um pouquinho, cara, porque o que ele fala é, de certa forma, um pouco relevante, principalmente nos dias de hoje, que a gente é bombardeado de informações, Uhum. né? A todo momento você tem uma série de redes sociais, uma série de canais de televisão, canais de redes sociais, enfim, rádio, TV, seus amigos, e aquela chuva, essa chuva de informações é um pouco um paralelo do tema, entendeu? Faz um pouco um paralelo com o tema, tá? Então isso aí que me instigou a pesquisar sobre esse livro. Massa demais. Top. Mas e aí, Marquezinho, vamos começar a bombardear o Vamos lá. camarada, já que É. ele tem o livro na mente aí. Não, Vamos o cara aprender sobre tá. esse livro aí, pô. Não, o cara tá on fire aí. Agora, ô Douglas, vamos. Você falou que todo mundo é bombardeado por informação. Informação chega a todo momento. Não tem. A gente tá aqui, eu tô com o celular do lado aqui e só vai pipocando mensagem, não sei o quê. E Mas você acha que a gente fica pensando no passado, planejando o futuro e tudo mais? O presente, você acha que realmente a gente ignora? A gente só fica o tempo todo falando: ah, as coisas lá atrás eram melhores, e daqui pra frente eu vou fazer melhor e tal. Você acha que o presente a gente ignora de fato? Cara,
você foi no ponto central do tema, tá? O ponto central do tema é esse, justamente, tá? É, e tem um ciclo por trás dele, tá? Então, a gente tem os nossos arrependimentos, nós temos nossas dores do passado, que nós constantemente remoemos, revisitamos de forma indevida até, ok? E lá na frente, nós idealizamos o futuro, né? Pensamos, nós estamos todo momento fazendo planos e idealizando, O tempo visualizando o todo. futuro e tal, e a gente esquece do hoje, a gente esquece do presente, né? É, hoje é o presente, ok? Amanhã, esse dia que nós estamos aqui gravando esse podcast, é o passado, né? Uhum. E se eu não fizer aquilo hoje, não fizer o que eu devo fazer hoje, eu vou remoer o passado, né? Eu vou remoer o passado. O ser humano está a todo momento idealizando o futuro, mas para ele idealizar um futuro, ele tem que agir no momento presente. Se ele deixa de agir no momento presente, o passado dele vai ser de arrependimentos e dores, e ele continuará idealizando um futuro que não chega e continuar sofrendo pelo passado, pelos arrependimentos, por coisas que ele não fez, por coisas que ele não deixou de pensar corretamente, né? Então, isso vira um ciclo, tá? Esse ciclo fecha com idealizando o futuro e repelendo do passado, esquecendo do presente, esquecendo do agora, né? Então, isso é um ponto central desse livro, tá? Essa observação, só voltando um pouco no autor, o autor é um homem europeu, um alemão, professor universitário de duas grandes universidades europeias, e mesmo assim ele sofria de um pouco de depressão, um pouco de ansiedade, e ele ficou nessa luta, ele queria entender as causas, o que causava aquilo, né? O que causava aquela frustração dele, né? Enfim, queria fazer uma ressalva aqui, pessoal. Depressão é uma doença, tá? Depressão é uma doença. E algumas síndromes que têm ansiedade também, como o item central, também são doenças, tá? Aqui, em nenhum momento, a gente vai querer substituir um profissional, psiquiatra, psicólogo, seja lá de qual área for, tá? Aqui Com é certeza. simplesmente uma observação, uma resenha de um livro, tá? Que talvez, se seu problema for um pouco menor, você consiga entender o mecanismo que está por Uhum. trás disso, tá? Então, queria simplesmente deixar claro esse ponto, tá, pessoal? Não, massa. Vai Bem, lá, Lucas. então, esse ciclo que é o grande problema, tá? Idealização do futuro, o sonho do futuro, só que eu deixo de agir no presente e hoje, o meu presente de hoje, vira o passado de arrependimento e dores e minha mente fica visitando esse futuro que é ilusório e o passado de arrependimento e dores que não muda nada em sua vida. Esse é o ponto central para você curar esse problema, essa ansiedade sua e essa falta de perspectiva em alguns momentos, tá? Falta de realizações. Você acha que você não tem uma performance boa na sua vida pessoal, na sua vida profissional, enfim, né? Então, eu entendi o livro dessa forma, tá? Eu entendi o livro dessa forma. Uhum. A gente fica sempre projetando algo e vivenciando o passado, né? Então, isso também pode trazer muita ansiedade, né, Douglas? Eu acho que foi um ponto que você trouxe. Você fica projetando. Ansiedade, no caso, é a visão de futuro, né? Então, você fica sempre projetando aquilo que, eu vou fazer isso, vai fazer aquilo outro, mas você não age agora. Basicamente é isso, você não age. Aí, quando chega lá no futuro, a realização não vem. Aí você fica, ao mesmo tempo Remoendo o que você passado, né? ao mesmo tempo que você fica ansioso pelo futuro que está para vir, você chega no futuro e você fica angustiado por não conseguir realizar aquilo, né? Que você Exatamente. Você foi uma palavra fez. você foi bem cirúrgico aí e usou essa palavra, angustiado, tá? E essa angústia traz um sofrimento presente também, tá? Traz um sofrimento presente. Não tem problema nenhum, pessoal, a gente planejar nosso futuro, tá? Uhum, O claro. correto é planejar o futuro, tá? Sim. O futuro, de repente, médio, curto prazo, né? É, eventualmente até longo prazo, mas idealizá-lo e visualizá-lo de uma forma perfeita, ou de uma forma ilusória, que não é o Uhum, caminho, tá? Eu posso, por exemplo, eu quero terminar uma faculdade, então eu vou planejar para fazer uma faculdade de 5 anos, não tem problema nenhum nisso, isso aí. E eu posso sim. me visualizar lá no dia da formatura? Posso, tá? Posso, não tem problema. Eu posso planejar quando eu quero fazer um estágio, isso não tem problema, tá? Isso é normal na nossa vida. Na verdade, isso é super saudável, né? Nós temos que fazer isso. Uhum.
você hoje está insatisfeito com sua vida pessoal, de alguma forma, o ideal é que hoje você planeje essa transformação na sua vida, né? Então, esse não é o problema. O problema é quando você vive justamente esse futuro que não acontece, porque você não age no presente e fica remoendo esse passado que você deixou de agir, né? Então, esse é o grande problema, né? Então, planejar a nossa vida é super saudável. O problema é você viver esse futuro que é ilusório, e viver o passado que não adianta mais, né? Entendi. E o livro, Douglas, ele traz alguma resolução para tentar focar mais no presente? Tem alguma instrução, sacou, para a gente falar assim, pô, vou conseguir focar no agora e vou deixar o meu futuro chegar, entendeu? Tem alguma coisa com relação a isso? Sim, sim, cara. Eu gostei do livro também que ele me traz uma perspectiva, né, de solução, né? Uhum, Agora, não é tão claro assim, pode ser não tão claro para algumas pessoas, tá? Uma frase que o Eckhart diz no livro dele, que você não é seus pensamentos. cara, pesado. Você não é os seus pensamentos, tá? Então, assim, ele coloca que você é mais do que os seus pensamentos. Seus pensamentos é só uma partícula, da sua inteligência, tá? E qual que é o grande problema que ele diz? Não sei se você já percebeu, você está dirigindo por 40 quilômetros. Vamos supor, você pega uma estrada, você está dirigindo por 40, 30 quilômetros, seja lá qual for, você Uhum, dirigiu de forma automática. Você fez ultrapassagem, você cruzou com caminhões, você piscou farol, buzinou, só que você não estava ali. Você não estava ali. Entendeu? Não sei se vocês já perceberam isso. Aí, de já repente, lá acontece. embaixo, lá na frente, você está atrás de um caminhão. Caraca, como que eu cheguei aqui? Como que eu cheguei aqui? Isso é verdade, acontece direto isso. Direto. Não é isso? Então, isso aí, cara, é um exemplo mais claro que eu consegui ver, tá? Porque Uhum, naquele momento que você está em automático, você está pensando em outras coisas, milhões de outras coisas, naquele trecho. uhum, Você não estava você não estava prestando atenção em dirigir de fato. uhum, Você não estava realmente ao volante. Você estava dirigindo, mas você não estava realmente ao volante. A sua mente estava sendo bombardeada por pensamentos. O que ele chama de compulsão de pensamento. Ou seja, a todo momento, a sua mente produz pensamentos diversos, ok? uhum. Ok. E a mente tem uma capacidade incrível de dificuldades, ela cria problemas, tá? Então, a mente, ela de situações difíceis, ou situações improváveis, ou situações que não vão acontecer, ela cria problemas. Isso é um mecanismo da mente. A mente humana é um equipamento que serve para resolver problemas. Então, tudo Uhum. que é para ela, ela se transforma em problemas. Assim, isso não está no livro, mas o que eu imaginei, tá, pessoal? O que eu imaginei? Todo órgão, ele quer o máximo de suprimento de energia para ele, né? E para a mente ter o suprimento máximo de energia, ela tem que estar pensando 100% do tempo. Então, a Uhum. mente humana cria diversos pensamentos que te bombardeiam e você acha que aqueles pensamentos é exatamente você. E não é. E você tem que ter uma consciência disso, que esses pensamentos todos que você é bombardeado, essa compulsão de pensamentos, que a mente transforma situações outras em problemas pela natureza dela, pela natureza humana, a própria biologia do cérebro. Eu acredito que ele transforme isso para ser mais irrigado, para trabalhar mais, para ter mais suprimentos, né? Ele transforma todos esses pensamentos em problemas para você pensar e gastar tempo. Você escuta essa voz interna, esses ruídos mentais, esses pensamentos, e você acha que é você, e de Uhum. fato não é você. Aquele ali é só a sua mente te usando e não o contrário, né? O correto seria que nós usássemos nossa mente, mas de forma natural, de forma sem pensar, você confunde você com seus pensamentos e a mente domina o seu eu, domina o seu consciente. Então, esse é o mecanismo que está por trás desse ciclo que eu tinha comentado anteriormente. Então, a compulsão de pensamentos embarga a sua mente, drena a sua energia mental, só que ela não resolve problemas de fato, ok? Ela está ali simplesmente fazendo o trabalho dela, e se você não tomar as rédeas, ele te domina. Então, esse é o ponto crucial que eu achei muito impactante. A sua mente não é, os seus pensamentos não é você. Tá? Então, esse que é o ponto
que é difícil, às vezes, a gente perceber, tá? Porque é natural que nós reconhecemos nossos pensamentos como agente, né? É natural que você use esse raciocínio, que esse raciocínio, esse bombardeio de coisas, você acha que é você e de fato não é. De fato não é. Essa que é a teoria de Eckhart, tá? Eckhart chega nesse ponto, tá? Você não é o que você imagina ser, tá? E ele fala o seguinte: um ponto de virada é quando você descobre o botão liga e desliga do cérebro, tá? Então, como eu vou fazer para ligar e desligar o cérebro? E aí ele entra em outras, em outros meandros, né? Entendi. É massa essa visão que você trouxe agora aí, é porque se você for olhar, né, no dia mesmo, quando a gente está muito ansioso, porque eu acho que todo mundo tem um pouco de ansiedade, né? Acho que é normal você se sentir ansioso com determinadas coisas. Mas você fica pensando milhões e milhões de coisas e no final das contas você vai ver, você executou uma ou duas, ou três no máximo no final do dia. É muito difícil você conseguir executar tudo aquilo que você está pensando. Aí aquele tempo que você gastou pensando, ele não volta mais atrás, né, Douglas? É uma viagem Aí gera um maluca. sofrimento, né? Uma angústia, né? A palavra acho que é angústia, né? Que você fica, caraca, meu cérebro, minha mente bombardeou de pensamento, de informação, e às vezes você não sai nem do lugar, né? Você Você ficou não sabe. exausto, você ficou exausto Exausto, isso aí. mentalmente e não realizou o que era para ser realizado. E aí, aquele dia você sentiu um dia perdido, né? Um dia perdido. Então, isso é bem impactante no dia de hoje. Que nem eu tinha comentado no início, a gente recebe milhões de informações diariamente. Não obstante tudo isso, ainda tem seu cérebro que pode trabalhar dessa forma, tá? Então é bom que você tenha essa percepção, tá? Assim, eu não sou muito voltado para essa parte, né? Eu não tenho muita identificação com essa parte, né? Então, muita gente faz meditação. A Uhum. meditação é uma forma de você embargar esse pensamento compulsivo, tá? Então, muita gente acha que meditação é zerar a mente, né? É deixar a mente limpa, e não é. Uma Uhum. das formas de meditar, um dos objetivos de meditar é conseguir achar esse botão de liga e desliga na mente, que você tem uma consciência por trás desses pensamentos, né? Mas para não chegar nesse ponto, meditação, que eu acho que é um ponto que para mim não faz muito sentido, como assim? É uma coisa que está muito distante da minha vida, né? Meditar está muito distante da minha vida. Eu não conseguiria parar, ficar sentado, ou tipo aparelho branco. Realmente, eu tenho uma aversão a esse assunto, né? Talvez por ignorância, tá? Mas, assim, o que é legal é que tem exercícios, tá? Exercícios que você pode fazer diariamente para minimizar isso aí, tá? Eu sempre falo com vocês, quando eu estou estressado, eu chego em casa, eu tô no Ah, chão boa, frio, eu boa. deito e fico deitado no chão frio ali, cara, Boa, no chão duro descarregando. possível para ficar parado, fazendo alongamento, cara, de forma que você tente ter uma serenidade, entendeu? Buscar uma serenidade. Uma vez também eu estava ouvindo uma. Eu não lembro exatamente qual era a formação da mulher, mas ela falava muito dessas questões automáticas, né? Você falou um pouco disso lá no início, que o cérebro ele tende a economizar energia sempre. E ele sempre vai dar atenção a coisas novas, né? Então, por quê? Aquele lance de dirigir, você vai dirigir por horas porque aquilo já é automático na sua mente. Então, o cérebro ele não quer gastar energia com aquilo, ele quer gastar energia com outras coisas, quer chamar atenção para ele. Foi basicamente o que você disse. Mas não é normal o cérebro não gastar energia com coisas que já está no automático? Será que isso seria ele chamando a atenção para ele? Mas como que eu vou fazer para resolver isso, Douglas? Tem isso lá no livro? Tirar essa atenção do cérebro. Eu acho que é o ponto que você quer entrar, que é o do liga e desliga, né? Seria isso? O ponto inicial, o Brito, o ponto inicial é identificar os pensamentos compulsivos, tá? Se você não tem o Uhum, diagnóstico, você não consegue saber o que está se passando, tá? Você não consegue saber o remédio. Se você não sabe o que você sente, você não uhum, sabe nem pedir o remédio, né? Então, esse Sim. é o ponto inicial. É saber que se você está sendo vítima desses pensamentos compulsivos, que estão drenando a entendi. sua energia mental, né? Esse é o principal ponto. Entendi. É o início de tudo. Uma vez que você consegue
você consegue fazer esse diagnóstico, o segundo passo seria bloquear esses pensamentos de alguma forma, tá? Seja de uma forma, por exemplo, parando, respirando, ok? Respirando, fazendo uma respiração profunda, inspirando, enchendo a caixa, soltando devagar através da boca, puxando e soltando devagar através da boca. Pode ser um exercício, quem medita pode meditar, né? Isso aí tende a minimizar esse estado mental que você se encontra, entendeu? É uma das formas. Mas a forma mais clara que Eckhart diz é o seguinte: prestar atenção naquilo que você está fazendo, ok? Nossa. Por exemplo, você vai lavar a mão, você vai lavar uma louça, vai lavar uma louça. Uhum. Esteja ali lavando a louça, está ali lavando a louça, então você vai pegar, vai sentir o cheiro do detergente, vai sentir a água fria, a temperatura da água pegando na sua mão, vai sentir se a louça de fato foi devidamente limpa, vai estar de fato 100% presente naquele momento, naquele ato. Então, ele diz que isso é uma forma de fazer o bloqueio desses pensamentos compulsivos, tá? Então, uma vez que você tem Uhum. um diagnóstico, você tem esse pensamento compulsivo, você tentou fazer uma respiração cadenciada, respiração profunda, tentando encher a caixa, e soltando devagar, você tem que partir para o estar presente no agora, tá? Tomar a rédea das ações, né? Então, se você dispõe a estudar, eu vou estudar, vou pegar esse livro, vou ficar aqui nele e tentar bloquear esses pensamentos outros, esses outros pensamentos que vêm, que eventualmente venham é, atrapalhar, né, a sua performance, sua atividade, né? Então, esse que é o poder do agora. Se você está presente numa atividade, você está presente de fato de corpo e alma, você está ali. Se eu tiro um tempo para fazer aqui no podcast, eu estou aqui, aqui com vocês, eu estou entrando num estado de atenção, um estado de carinho tão grande que eu estou aqui. Não tem nenhum outro pensamento agora na minha mente, a não ser falar sobre o que eu li naquele livro, ok? Uhum. Sim. Presente, eu estou vendo as suas reações nos seus olhos, eu estou vendo a luz, eu tenho duas lâmpadas aqui, uma lado direito, um lado esquerdo, eu sei perfeitamente que elas estão nessa posição, eu tenho plena consciência disso, estou escutando agora um avião passar ao fundo, enfim, eu estou presente aqui, Uhum. eu estou nesse momento. Então, estar presente na ação que você está fazendo. Essa é a principal dica, digamos assim, que Eckhart coloca pra gente. Por isso o nome do livro, O Poder do Agora, tá? O Poder do Agora é esse, tá? É você estar, de fato, no local que você está. Entendi. E você considera assim, vamos lá então, agora vamos para as pedradas, né? Porque eu acho que Hum. tá muito fácil para o Douglas, né? Você leu esse livro, beleza, mas você acha que ele te deu um start para coisas novas ou você já fazia isso na sua vida ou isso aí foi um ponto de inflexão que tá mudando a sua mente com relação a isso? Como é que Ele, você... ele me deu, ele me deu uma visão do que aconteceu comigo. Eu sou um cara muito elétrico, né? Sou um cara muito Uhum, elétrico. Eu tomo fácil, uma porrada de café por dia. Eu sou um cara que ou tô no computador, tô na televisão, ou tô escutando música, enfim, assim, eu tenho uma certa dificuldade de dormir também, então, uhum, eu não sabia que isso acontecia de uma forma, mas eu não sabia se isso era normal de fato, né? Talvez o sim, caminho correto seria buscar uma ajuda psicológica e tal, mas também, assim, não era uma coisa que eu achava que me incomodava tanto, né? uhum, Entendi. Assim, talvez não por isso eu parti para esse outro lado, tá? De estudar e tal. Mas eu me reconheci nesse livro dessa forma, tá? uhum. Então, se ele me ajudar a 5% da minha vida, já valeu a leitura, né? Claro, com Com Uma certeza. coisa certeza. importante, eu disse para vocês o seguinte, eu Hum. escutei o audiobook, eu queria ter lido, Boa, eu boa. queria estar lá mais percentualmente que eu estava, tá? É, Então, talvez uma versão nova, né? Você vai estar 100% presente na leitura do sempre, livro. Na talvez sim. leitura, é. Onde eu vou poder interagir com a Folha, por exemplo, né? E ali É, no audiobook, não, eu poderia estar fazendo respondendo outra alguma coisa. coisa, enfim. Então, isso é um exemplo claro que eu percebi que eu poderia estar mais presente, entendeu, pessoal? Então, é, basicamente é essa a leitura que eu tive e eu sofro desse pensamento de uma forma. Agora, pessoal, esse problema, muitos vão viver a vida inteira e não vão reconhecer isso como um problema porque eles confundem aqueles ruídos, aquela compulsão de pensamentos com ele Ele produzindo, sendo né? pensador, Ele né? sendo- Então,
pelo menos, se não for ajudar, pelo menos é uma nova forma de ver isso, tá? É uma nova forma de ver essa questão, tá? Eu nunca tinha parado de pensar que aqueles pensamentos poderiam ser outra pessoa, a não ser eu, né? Então, isso aí é o ponto mais importante que eu vi no texto. Oh, massa. Tem alguma pergunta aí, Marquezinho? Não, eu tava parando pra pensar só nisso que ele falou, Você porque na estava verdade, pensando no agora, basicamente. né, Você está vivendo o presta atenção, agora. tô vivendo agora. Boa. E aí, acho que até a gente tava trocando ideia outro dia, e ele falou assim, rapaz, às vezes eu tava lendo, ouvindo um negócio, tava com WhatsApp, tava ouvindo música, não sei o quê, tipo, a gente não tem performance nenhuma se for parar pra pensar, né, assim, né? A Muito bem. gente, agora realmente a gente tá aqui focado em fazer o podcast, mas durante o dia nosso, né, a gente, pô, não tem performance, não tem como a gente ficar focado e tal, porque é tanto ruído, tanta coisa na É nossa assim, cabeça. um exemplo claro, o Marquezine, é o seguinte: quando você está fazendo algo pode não ser interessante, mas algo que você está presente. Você já entrou em alfa, cara. Você já teve num estado de atenção. Você entrou num túnel para fazer aquilo. Você entrou no túnel, de fato, você estava naquele problema. Sim. Entendeu? Você estava ali presente. Então, esse tipo de coisa, essa atividade que você fez, que você entrou no túnel, você gastou seu tempo lá, você estava de corpo e alma lá, eu tenho certeza que foi uma atividade satisfatória para sua mente, para você, tá? É buscar esse túnel, tá? Ele fala um negócio muito interessante. O nosso consciente, ele tem que ter mais reconhecimento com o silêncio do que essa compulsão de pensamentos, né? Eu tenho que buscar mais o silêncio da minha mente para ela ter essa performance, para ela conseguir ser criativa, para ela conseguir ter um alto desempenho, para ela conseguir olhar as coisas com carinho e atenção, do que essa compulsão de pensamentos, entendeu? Então, você tem que buscar fazer negócio, tipo assim, tem hora que você está fazendo um negócio, se alguém te incomoda, você faz assim, ó, ei, licença, dá licença. Você faz assim, você afasta a pessoa de forma que você está ali e você não quer que ninguém te interrompa. Então ali é como se estivesse meditando e conseguindo alcançar algum estado mental X, que é esse estado mental que a compulsão de pensamentos é eliminada. Você conseguiu alcançar o botão liga e desliga da mente. E legal também, né, Marquinhos? Então, assim, completando o que o Douglas você falou, eu acho que existem coisas também que a gente tem que tirar da nossa visão para ajudar você a focar, né? Porque no cenário atual a gente usa muito o telefone. E às vezes você está concentrado numa atividade, mas se você tem um objeto que pode tirar a sua atenção, por que não afastar ele, né? Eu acho que você tem que se ajudar também, né? A estar 100% presente. Você vê dessa forma também, Douglas? Certamente, cara, certamente. Estudar com o telefone ao lado, por exemplo, não deveria ser uma opção para a gente, não deveria ser uma opção, né? Hoje a gente estuda muito no computador, né, cara? É complicado, né? Você tá ali estudando no computador, lendo um PDF da vida, e tem ali aqueles feeds de notícia que chegam para você, enfim, é desesperador às vezes. Você quer clicar para ver o que é. A gente tem uma fome, né? De saber tudo em tempo real, a gente quer saber É, o que está acontecendo. Eu quero saber o que está acontecendo na guerra, eu quero saber o que está acontecendo. Mas espera aí, cara, eu tenho que estar focado naquele agora, naquela minha missão da agora. Porque se eu não conseguir fazer aquilo hoje, amanhã aquilo vai ser passado. E vai ser uma passada de arrependimentos. E eu posso alegar que aquilo que foi uma das causas que não conseguiu alcançar aquele futuro que eu tive uma ilusão dele, né? Então, esse que é um ponto, tá? Uma questão também muito importante, pessoal, é uma pergunta que a gente tem que fazer todo dia, né? Eu tenho lá 10 preocupações na minha mente, 10 preocupações. Daquelas 10 preocupações, qual de fato é de fato uma preocupação? Qual de fato daqueles pensamentos era um pensamento que de fato poderia acontecer e deveria ser tratado como uma preocupação, né? Então, esse é outro ponto, tá? Muitas vezes você tem 10 problemas na cabeça e você trata todos com uma preocupação tão grande. E, cara, a maioria deles são subjetivos no aspecto seguinte, que são problemas que eventualmente, no futuro, talvez acontecerão, ok? E, de repente, você tem um problema no meio ali que você está jogando pouca atenção porque você está substituindo por esses outros que eles só são problemas na sua cabeça, eles só são problemas no seu pensamento. porque E, a de mente fato, acaba te não. sabotando, né? Exatamente. É uma sabotagem da mente, né? É uma sabotagem da mente, que drena a sua energia e, enfim.
Então, é bom identificar isso também, parar no seu dia. Pô, eu tô parado pensando nisso por quê? Por que isso é um problema para mim? Às vezes o problema, ele não tem... Por exemplo, se vem um meteoro aqui para a Terra hoje, se a NASA falar que não vai... se a NASA, se a ESA, se as empresas espaciais, enfim, falar que não vai dar para desviar esse asteroide, o Acabou. que você vai fazer? Caramba. Vai morrer. Para mim, é um problema? É um problema, mas como que eu vou me preocupar, né? Eu coloquei um exemplo bem esdrúxulo, bem exagerado, tá? Verdade, Mas tem verdade. muitos problemas que só existem na nossa mente, a maioria deles só existe na nossa mente. E fazer esse É, filtro é importante. e às vezes você atrai umas paradas também, né? Você atrai uns problemas que nem deveriam existir, né, cara? Você traz um É, negócio futuro pro presente que você fala assim, cara, por que eu tô pensando nisso? é porque o futuro, é porque eu acho que o futuro, por ser incerto e ser algo planejado, alguma coisa, tudo que dá incerteza gera ansiedade, gera medo, né? Gera uma aflição pra gente. Aí eu acho que acaba, e aí se a pessoa já tende a ser um pouco mais elétrica, mais ansiosa, mais medrosa, vai afetar ela de uma forma, um problema que era pequenininho de resolver com dois palitos resolvia, acaba se tornando um problema gigante, tomando tempo de, igual o Douglas falou, de algum problema realmente que você precisava dar atenção e acaba não dando, né? Exatamente, exatamente. Então, esse aí é o impacto que eu achei que esse livro poderia tratar de alguma forma, tá? Agora, um livro, pessoal, é uma coisa que cada olho vai ter uma leitura dele, tá? Ah, sim. Eu peguei algumas resenhas desse livro para dar uma olhada e cada pessoa que leu ele interpretou de alguma forma, tá? Ouviu um viés que eu não tinha visto, alguma coisa do tipo, né? Então, assim, pessoal, essa é a minha leitura do livro, tá? Essa é a minha leitura do livro. Você pode pegar esse livro, ler e de repente ver outra coisa, Sim. ter um outro olhar sobre ele, tá? E não tem problema nenhum nisso, né? Todos nós temos é, uma mente, uma cultura, uma origem, enfim. Então isso é bom também ressaltar, ok? E, e ele fala muito de vozes, né? De vozes, de ruídos mentais, né? As pessoas não podem confundir isso com doenças propriamente ditas, tá? Tem algumas doenças que ela cria, de fato, vozes, né? E perseguições, alguma coisa do tipo esquizofrenia, né? Então, de forma alguma, o auxílio de um profissional deveria ser descartado nesse aspecto que você está vendo que está saindo do seu controle, né? De uma forma mais prejudicial para a sua vida. Um livro desse, obviamente, ele vai servir, ok? Não vai resolver seus problemas na vida, não vai ser a solução de todos os problemas, mas é uma literatura de autoconhecimento que eventualmente vale a pena gastar aí, sei lá, uma semana para dar uma olhada nele, né? É, Agora, também deixa claro o seguinte: esse não é o primeiro autor, nem o último que escreveu exatamente sobre esse tema, o poder do agora, tá? Ah, Eu vi que sim. tem várias pessoas no mundo que já tratavam desse assunto bem antes, tá? Algumas religiões também tratam, tem passagens a respeito desses problemas, né? É, enfim, tem religiões, principalmente orientais, que já tratam esse assunto, né? Já tem um direcionamento a respeito desse assunto, tá? Dá uma clarificada maior a respeito desse assunto, tá bom? Não, muito bacana, cara, muito Top. bacana a visão. Tem mais algum ponto chave que você achou que é interessante trazer para a galera por esse livro? Eu acho que os pontos foram debatidos aí com sucesso. Não, acredito que é o que a gente poderia falar nesse momento, né? O ideal seria a pessoa ler o livro, né? Ou pelo Uhum. menos a parte inicial dela para ver se identifica e eventualmente descartar ou continuar a leitura se gostou, né? Enfim, assim, não teria mais pontos para falar e de alguma forma serviu para mim. E essa Sim. frase que você não é só os pensamentos é uma frase que é um pouco difícil até de aceitar, né? É uma frase Uhum. que nem todo Ah, mundo com certeza. tá fácil de aceitar. Ela é uma frase que a gente não engole ela fácil, né? Sim. E até mesmo pelos nossos mecanismos, né? A gente confunde sempre, né? Você dialoga, às vezes eu falava muito sozinho, tá? Eu falava, tô dirigindo, tô falando sozinho. É eu falando com essa mente, é eu falando com esses pensamentos, eu falando com esse ruído mental, né? E isso aí já é uma forma, talvez, de fazer esse diagnóstico, tá? Dessa compulsão de pensamentos.
Então, Nossa. é isso aí, pessoal. Não, eu acho que ficou várias dicas, né, Marquezinho? Eu acho que, Top. pô, eu acho que vai ser uma das próximas leituras que eu vou fazer Próximo, com aí. Já vou certeza. colocar no meu hall de livros aí para ler. Deve ter uns 40, 50 livros para ler. Tá na fila. Tá na fila. Não, mas eu acho que é muito bom a leitura. Eu acho que trazer essas resenhas também. Você pode ver que teve um impacto, sim, na vida do Douglas, né? Não é à toa que ele veio trazer esse tema pra gente. Sim. E o agora é muito interessante porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente fica planejando coisas para o futuro que você não sabe se vai acontecer, entendeu? Às vezes pode acontecer uma fatalidade no meio do caminho, que você desvia completamente o fluxo da sua vida. Então, é aquela coisa, descarregar 100% da energia no futuro também não vai dar certo. E ficar remoendo o passado também não dá certo. Então, vamos tratar de formas que você consiga viver o presente da melhor forma possível, né? Planejando o futuro de uma forma leve e que você consiga realizar e não fique frustrado por chegar lá e às vezes não ser aquilo que você imaginava. E também ter aquilo na sua mente, né, cara? Que nem tudo que você quer vai acontecer. E nem tudo que vai acontecer da forma que você pensou. Entendeu? É aceitar que a vida pode te entregar algo que você não estava esperando, mas não vamos ficar sofrendo por isso e vamos viver o agora. Eu acho que a mensagem é essa, né, Douglas? Eu acho que foi isso, né? Resumi bem aí a mensagem. Isso aí, isso aí. Se você voltar 5 anos atrás, e o seu sonho 5 anos atrás, hoje, é exatamente o que você sonhou? Será que é? Ou não? Ou uma Provavelmente coisa não. ficou, enfim. E sim, será que eu consigo planejar a minha vida aos 20 anos? Cara, eu acho que não. Eu consigo planejar minha vida aos 20 anos? Acho que é um puta tema pra gente falar aí da marca dele. Outro podcast. Olha outro podcast. Com 20 e poucos anos, eu consigo planejar minha vida inteira? A minha vida acabou por aí. Eu planejei, e se acontecer aquilo que está no planejamento, eu vou ficar satisfeito? É um desperdício ou não? Isso é um outro tema para um outro capítulo. Próximo episódio. Boa, tá vendo? O cara quando quer voltar, ele já deixa um tema Já no ar. deixa o gancho, é. Eu deixo o convite, né, cara? Já tá o convite. Eu já me fiz o convite. Não, claro. Vamos anotar isso aí, Marquezinho. Já Você, vou botar aos 20 agora. anos, consegue planejar a sua vida até os 65, quando você E for aposentar? a pergunta é além disso. A pergunta é além disso. Não seria um desperdício você planejar a sua vida toda aos 20 anos? Né? Não seria um desperdício? Cara, A surpresa da vida, você não conta que é a surpresa da vida, que a vida pode te levar para uns caminhos outros, assim. Enfim, talvez trabalhar com a surpresa da vida, né? Com as possibilidades outras que a vida oferece para a gente, não é uma alternativa, né? É um mas tem pensamento. aquela também, aquele contratempo, né, Douglas? E se você não planejar nada? Exatamente, exatamente. Entendeu? Como é que vai ser? Não confunda, tá? A pergunta é, com 20 e poucos anos, eu consigo planejar a minha vida inteira? Vida inteira? Com 20 e poucos anos? Talvez não. Talvez é muito cedo, né? Com a mente que você tem com 20 e poucos anos, Ah, planejar é. a vida inteira, né? Eu Enfim, acho que o mundo, mas o mundo profissional, né, ele te leva para muitas coisas, né? Você, normalmente, com 17 para 18 anos, você molda o seu, como é que eu posso dizer? O seu estilo como um trabalhador, uma profissão. Você molda uma profissão na sua mente e você fala, não, é essa que eu vou seguir para o resto da minha vida. Mas e aí? é. É E um, é aí? um- e Será que aí? eu poderia fazer um outro curso no meio do caminho, tentar um outro caminho, ou mudar meu paradigma de vida, né? Normalmente, a gente, pelo menos no meu caso, talvez no caso de vocês, a gente está muito naquilo de o pai e a mãe queria que fizesse um curso técnico, depois fizesse eventualmente uma universidade, entrasse numa grande empresa, trabalhasse ali até a aposentadoria, aposentar e curtir um pouco da aposentadoria e depois deitar no caixão e descansar eternamente. Mas esse inteirinho, né? Será que ali, essa linha reta, poderia dar algumas voltas e ser saudável, né? Ser saudável para as pessoas, né? Fica aí a pergunta, né? Que não tem nada a ver com o tema de hoje, tá? Não, tem nada. Entramos nessa pergunta aí que o Douglas Olha, abriu. pensamentos compulsivos de Douglas. Eu estava focando no agora já abriu a mente. Agora já descambou.
Cara, mas eu acho que o recado ficou sensacional, Muito Marquezinho. bom, Eu acho muito bom. que eu aprendi bastante. Eu acho que eu vou tentar vivenciar mais o agora, aproveitar o hoje, entendeu? Eu acho que a gente tem que aproveitar, eu acho que é um recado também, aproveitar o hoje com as pessoas que você gosta, estar próximo das pessoas que você gosta, viver com elas, porque às vezes você planeja coisas para sua família e deixa de viver o agora, cara, entendeu? E o tempo passa e muitas vezes você não vai conseguir realizar metade daquilo, entendeu? Então, pô, vamos viver agora, vamos dar valor agora, vamos curtir a família, curtir o seu trabalho também, muitas das vezes, né? Você é, prefere trabalhar. É um hobby seu que curta ali 100% então o seu trabalho, mas viva o agora e deixe de planejar um pouquinho aí, que eu acho que o recado foi esse. Marquezine, tem mais algum recado? Só assina embaixo, meu amigo. Top. Marquezine, hoje Muito top. só Não, um. só ouvi, só prestando atenção no agora, só agora. Sério, Marquezine. Douglas, mas agradecemos imensamente Valeu, a valeu, sua valeu. participação, esse tempo aí. Acho que foi riquíssimo o conhecimento que você trouxe. Para Valeu. quem ouvir esse episódio, fica a dica do livro também, O Poder do Agora. Para quem gosta da leitura, para quem gosta de audiobook, Douglas falou que funciona o audiobook, que ele ouviu o audiobook inteirinho. Não vai estar 100% lá no livro, mas 95% você vai estar. Então, tem audiobook, tem livro e canal Mentes Visionárias, está no YouTube, está no Spotify, está no Google Podcast, está também, tá onde? No Deezer. Tá Mano, em tudo quanto é canto. tá espalhado no mundo. Só não descobriram 100% ainda, mas quando descobrir, já era. Ó, Esquece. o gate só é de ré, rapaz. Douglas gosta. Gosto. Ô, Douglas, mas só para terminar, A gente então. conhece muitos filósofos, né? A gente conhece muitos filósofos do dia a dia. Conhece. Hein, Douglas, só para finalizar, então, o poder do agora é, então, o que eu ganho, eu gasto. De certa forma, sim, de certa forma. Pra que eu guardo dinheiro? O poder do agora é o que eu gasto. De certa forma, sim. Mas não vai muito com essa sede no pote, não. Pode ser que alguma coisa dê errado. Eu falei, ó, planeje. Não tem problema planejar o futuro. O problema é você utilizar, entendeu? Boa, rapaziada. Brincadeira essa parte. Assim, é isso aí, galerinha. Estamos encerrando mais um episódio com vocês. É isso aí. Valeu. Tchau. Fui.